Boa noite, irmãos. Mais de 90 dias sem estarmos juntos. Vamos rever vários rostos que não sejam na live, aqui na tela. Vamos abrir a palavra do Senhor, nosso texto aqui. Vamos abrir João capítulo 3. João capítulo 3. No versículo 16 a 21, na verdade nós só vamos nos fixar no versículo 19, mas para não perder o contexto, vamos ler o versículo 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, e não serem havidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vou ler mais uma vez o verso 19, que nós iremos discorrer essa noite. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Meus irmãos, com essa pandemia de Covid assolando o mundo, as pessoas têm falado muita coisa, principalmente acerca da finalidade dessa pandemia ter ocorrido, né? Eu já ouvi várias histórias aí na internet, tem gente afirmando que essa pandemia é a última chance da humanidade crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente, ser feliz, né? Outros têm afirmado que, na verdade, isso é uma conspiração internacional de um certo país, né? E tem gente até que tem prolongado aí nas redes que é, na verdade, uma vingança da mãe natureza contra o verdadeiro vírus desse planeta, que são os seres humanos que poluíram o ambiente, né? E também tem aqueles que dizem que é o julgamento de Deus, já está vindo o Apocalipse, e esse mundo está acabando, né? Há pouco tempo ele vai terminar. Então são muitas teorias, são poucas certezas, na verdade, né? E acima de todas as considerações, eu acredito que essa crise, ela trouxe à tona uma coisa que estava quase esquecida por boa parte da nossa sociedade, a sociedade que é sempre ávida por prazeres, né? E esse algo para mim é a necessidade urgente de se pensar na brevidade da vida e nas consequências da morte, né? Tanto para os que ficam e para aqueles que partiram devido ao Covid. Então é uma oportunidade excelente para pensar sobre a vida. Por que estamos aqui? Por que essa vida é tão frágil? Um pequeno vírus pode exterminar essa vida tão tranquilamente? O que fica para aqueles que perderam seus entes? E qual é a realidade para aqueles que partiram, né? Partiram dessa vida, né? E nessa noite nós vamos falar sobre o juízo divino, né? O que tem aqui no versículo 3 de 19, que é o julgamento, e eu quero discorrer um pouco sobre isso nessa noite. Meus irmãos, o cristianismo ele afirma com todas as letras que após essa vida aqui nessa terra virá o juízo, uma justa condenação, e também a palavra de Deus afirma que haverá uma segunda vida do Senhor Jesus para buscar os seus. Onde está esse escrito? Está escrito em Hebreus 9, versos 27 e 28, onde diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, nesse versículo fica muito claro que nós só temos essa vida, após essa vida há um juízo do Senhor Deus, e também virá em algum momento no futuro
próprio Senhor Jesus, para abençoar os seus. Mas eu quero deixar claro, nessa passagem que nós lemos João 3, 19, a questão do julgamento, né, por juízo. Então é bom te fazer uma pequena explicação. Por juízo, quando a gente fala juízo aqui, não entenda julgamento. Né? Então, não entendo julgamento. O que é o julgamento? Julgamento é aquele momento onde as provas são exibidas, onde testemunhas são roladas. Quando a palavra de Deus diz que haverá um juízo de Deus, juízo aqui se refere à sentença final de um julgamento que já foi consumado. Né? O crime já foi comprovado, o culpado já foi identificado, a culpa já foi estabelecida, o veredito de culpado já foi promulgado, está restando apenas a sentença final do juízo. Né? O juízo que virá do Supremo Juiz. É nesse contexto que esse texto que nós lemos nessa noite, de João 3, versículo 19, ele fala sobre esse julgamento de Deus, em que a humanidade está sendo julgada. Mas quando ele está falando de julgamento, não é um julgamento pós-vida. Esse julgamento já ocorreu, nós estamos esperando o juízo. Né? Então, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Esse é o julgamento que pesa sobre a humanidade. Esse julgamento já ocorreu. Nós estamos esperando o juízo de Deus. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o julgamento já finalizado. O capítulo 3 do Evangelho de João, ele se inicia com o diálogo do Senhor Jesus com o mestre da lei em Israel, chamado Nicodemos. E nesse diálogo, no capítulo 3, o Senhor deixa claro para esse homem, Nicodemos, que há uma necessidade ao homem em nascer de novo, para que ele possa entrar no reino dos céus. Versículos 3 e 5. Esse é o novo nascimento. Esse novo nascimento é caracteristicamente espiritual. O Senhor Jesus disse para esse homem: importa-vos nascer de novo. Ele é o mestre da lei. E o Senhor vai falar para esse mestre da lei a respeito desse novo nascimento, a respeito dessa nova vida, a necessidade que ele tinha de nascer de novo. E no final, o Senhor termina falando para esse mestre da lei o seguinte: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aí nós chegamos nos versículos 16 e 17, versículos muito conhecidos, muito amados, e nesses versículos fica claro a vinda do Messias, em primeiro lugar, é de natureza salvífica. Quando o Senhor Jesus vem a primeira vez, ele vem para salvar, não vem para juízo. Essa é a natureza da segunda vida. Porque no versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o Senhor Jesus veio para salvar a sua primeira vinda. Ele não veio para julgar o mundo. O mundo já está julgado em seus pecados. E aqui, meus irmãos, é importante ter em mente que a vida de Cristo, ele trouxe salvação para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê é livrado do juízo que paira sobre a humanidade. E aqui eu quero deixar claro que a condenação de um indivíduo não é fruto das suas obras. Não é também porque ele não decidiu não crer em Cristo. Né? Entenda que a decisão deste homem de não crer em Cristo não é o motivo pelo qual o homem é primariamente condenado. Ainda que essa decisão dele também incorra no justo juízo que vai advir sobre todos os incrédulos. Tá? Se um homem insiste na sua descrença, essa atitude de descrença é, na verdade, consequência de alguma coisa ainda mais fundamental na alma humana. Esse homem está vivendo apenas de acordo com o estado do seu coração decaído. E, por consequência, toda a humanidade caída no pecado, ela já está julgada. E como é que eu posso dizer isso? Porque no verso 18, capítulo 3, abro novamente aí,
está escrito, capítulo 3, versículo 18 de João: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós não vamos ter um período pós-morte que vai ser reunido no tribunal, provas serão arroladas, testemunhas, e ele vai ter colocado um júri e a pessoa vai ser pesada, se ela pode ou não ser salva, obras serão pesadas. Não, quem não crê já está julgado. Por quê? Porque essa pessoa vive essa realidade mais fundamental, uma realidade decaída. Então, se nos versos 16 e 17 aqui de João, capítulo 3, há um anúncio de graça para os que creem, no verso 17 é deixado claro que os descrentes já foram julgados, eles não serão ouvidos, só lhes resta aguardar a sentença. Mas permanece uma questão aqui, né, e que muitos não entendem, né? Como assim já está julgado? Por que a humanidade já está julgada, né? Qual foi o mal fundamental que o homem cometeu, que a humanidade cometeu, de maneira que a palavra diz aqui que ele já está julgado, né? Qual é a essência desse julgamento? Alguém vai dizer: eu nunca participei de um julgamento. Por que eu já fui julgado? Por que eu não serei ouvido no futuro? Aquele que não crê já está julgado. Então vamos falar um pouquinho sobre a essência desse julgamento. É basicamente só dos pontos. Nós temos pouco tempo aqui. Primeiro, né, a luz veio ao mundo, versículo 19, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram as trevas, eles amaram as trevas. Bem, então essa é a síntese da natureza do julgamento que toda a humanidade está sendo julgada, né? Qual o julgamento? Veio a luz ao mundo, os homens rejeitaram esta luz e os homens preferiram as trevas, né? A que luz é essa que o texto se refere? Essa luz, meus irmãos, é a luz que sempre esteve presente no mundo, né? Desde a criação. É a luz que os homens se recusaram a reconhecer desde que caíram no paraíso. João capítulo 1, de 1 a 11, vamos relembrar quem é essa luz. Diz aqui versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora notem, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Agora notem bem, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Qual luz? A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Essa luz que estava no princípio de todas as coisas, pela qual todas as coisas foram criadas, esta luz a humanidade odiou, e mesmo quando ela se encarnou e andou em nosso meio, os homens preferiram mais as trevas do que a luz do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa luz é também chamada de o Verbo de Deus, o Verbo que criou todas as coisas, o Verbo cujas misericórdias são as causas de não sermos consumidos todos os dias. E em um único momento da história, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essa luz que sempre esteve no mundo, ela veio ao mundo e o mundo não a conheceu. Mas essa luz se deu a conhecer a todos. O Senhor Jesus, ele vai dizer acerca dele mesmo, no capítulo 8, versículo 12. De novo eles falavam de Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
Essa é a luz. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz que sempre houve, e também Ele é a luz que veio ao mundo, a luz que o mundo odiou, que o mundo se recusou a amar, o mundo que fez caso da maravilhosa graça dada pela luz. Então, a essência do julgamento, meus irmãos, é justamente a recusa da humanidade em se achegar à luz, em se deixar iluminar por sua presença, por sua palavra. A humanidade prefere as trevas. Sim, de fato, sempre amaram mais as trevas do que a luz. E na segunda parte do versículo diz: por que amaram? Porque suas obras eram más. Vamos ver isso depois. Então, essa é a luz. Mas é bom a gente perguntar também que trevas são essas, não é? Que trevas são essas que o evangelista se refere? E trevas aqui não é a ausência da luz natural, não se refere a isso. Não se refere também somente às trevas morais, que são decorrentes da ignorância intelectual, do subdesenvolvimento social, aquela ignorância, aquelas trevas que os humanistas pregam. Também não é essas trevas aqui. O texto deixa claro que estas trevas fazem oposição à luz, ao verbo que veio ao mundo. Esse verbo que é Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus afirma: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então, são essas trevas que se opõem à autoridade do Senhor Jesus. Não são só trevas morais, são trevas mais fundamentais, são poderes, são atitudes, são descrenças que se levantam contra o Senhor Jesus, contra o ungido de Deus. Então, nesse contexto, meus irmãos, as trevas representam todo o sistema iníquo que se instalou com a entrada do pecado, desde o início deste mundo, com nossos primeiros pais. Essas trevas sempre se opuseram ao Senhor Jesus. Esse sistema iníquo, esse sistema pecaminoso, ele é constituído de uma tríade, né? O mundo, a carne, o diabo, e nós temos muitos versículos sobre isso, principalmente como está escrito aqui em Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, aos quais andastes outrora, e aqui temos a tríade: segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essas são as trevas que nós vivemos, um mundo decaído, nessas trevas espirituais. Portanto, os homens estão vivendo em trevas espirituais desde o lastimado episódio da queda. Essas são as trevas. E eles não só vivem em trevas, eles amam essas trevas morais, essas trevas espirituais. A humanidade prefere viver nesse ambiente espiritualmente infecto do que viver com o Senhor. O profeta Isaías, ele relata que a essência do pecado de Israel foi justamente Israel ter preferido as trevas do que a luz. Isaías 59, 9 a 12, é um texto impressionante que fala sobre luz e trevas. Quem quiser abrir Isaías 59, de 9 a 12, está escrito desta maneira, meus irmãos: por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão, apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os arbustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. A salvação, e ela está longe de nós. Agora por quê? Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós.
porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. São as trevas espirituais que vivem no coração do homem. Ele vive em iniquidade, ele multiplica em suas vidas essas iniquidades. Ele até pensa numa luz, mas ele vive nas trevas. Ele não tem como ver a luz devido às transgressões que se multiplicam. Assim, a essência do julgamento subjaz, em primeiro lugar, meus irmãos, no amor do homem por sua condição longe de Deus. Não se enganem, a humanidade, ela prefere viver longe do seu Senhor. Ela não reconhece o Senhor. Isso abrange toda a humanidade. Todos estão debaixo da condenação. E a realidade desse julgamento expõe claramente a doutrina da responsabilidade humana. Então, há uma responsabilidade humana e, consequentemente, há um livre-arbítrio do homem. Mas esse livre-arbítrio, ele só aponta para a condenação. O homem só tem liberdade para pecar. A sua vontade está contaminada pelo pecado. Em sua liberdade, ele é escravo do pecado. E ele se decide por essas trevas morais e espirituais em que vive. Mesmo em face à verdadeira luz, ele ainda permanece nessa decisão contrária a Deus. E as Escrituras deixam bem claro a verdade que todos somos responsáveis por nossos atos na presença de Deus. Todos nós. O único uso que o homem poderia ter de um livre-arbítrio seria desejar aquilo que o Senhor Jesus desejou e fez e demonstrou. Senhor, que seja feita a tua vontade. Esse seria o único uso correto do livre-arbítrio. Senhor, faça-se a tua vontade. Então pesa sobre todo homem o veredito que foi pronunciado lá no Éden. Qual foi o veredito pronunciado? Certamente morrerás. O homem, ele não é condenado, meus irmãos, porque ele comete pecados ou porque peca, e sim porque ele é naturalmente pecador em sua mais profunda essência. Ele ama essa essência, ele ama esse pecado, ele se apega ao pecado com sofreguidão. O julgamento, ele decorre dessa ofensa original, no qual todo homem nasce. Todo homem nasce. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Isso aqui está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 16. O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Então, a essência da maldade humana não está, portanto, somente em rejeitar o amor de Deus, especialmente em rejeitar o amor de Cristo, mas principalmente em amar tudo aquilo que se opõe a Deus. Não é? A humanidade ama mais a sua vida degenerada do que a vida oferecida por Cristo. Prefere ouvir a homens, prefere buscar a glória humana do que a glória que vem do Senhor. Muitos dizem assim, não, com essa pandemia, quando acabar, nós teremos aprendido uma lição, a humanidade terá aprendido uma lição, a humanidade será melhor, as pessoas serão mais humanas, as pessoas serão mais fraternas. Não! A essência da humanidade, ela não é retirada por uma pandemia, essa essência continua no ser humano. O Senhor Jesus disse assim, eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós que receitais glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único? A essência do homem, da humanidade, que está no seu coração, não é mudada por uma doença, uma pandemia, uma praga. Nós podemos até temporariamente baixar um pouco as armas, mas o julgamento que pesa sobre a humanidade é justamente essa essência degenerada que ama o pecado em que vive e odeia tudo aquilo que vem do Senhor Deus. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, amaram as trevas, por quê? Porque as suas obras eram mais. Segunda parte do versículo. Então o segundo ponto, no qual a essência do julgamento subjaz, é que as obras da humanidade são inerentemente mais.
Essas obras são contrastadas também com as obras da luz, meus irmãos. Porque quando Cristo veio ao mundo, com o seu testemunho de vida, seu testemunho de obras, ele deixou patente, claro, que as obras dos homens são essencialmente más. Ele próprio afirmou, ele disse assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. João 7,7. Por que o mundo odeia ao Senhor? Porque ele testemunha, ele deixa claro que as obras da humanidade são más. Ah, mas nós somos tão bons, o ser humano faz tanta coisa boa. A essência do ser humano é uma essência decaída do pecado. Ele não faz boas obras, faz obras más. O que são essas obras más? E aqui, rapidamente, eu quero deixar claro que quando ele diz assim, porque as suas obras são más, essas obras não é uma lista específica de pecados, tá? Não são pecados grotescos, pecados capitais, pecados venais. Se você fez isso daí, você fez uma obra má. O ser humano tende a criar listas, mas cuidado, alguma dessas listas pode ser um perigo às nossas almas, não é? Porque alguém vai dizer assim: olha, eu não cometo tal pecado, eu sou da paz, eu sou santo, eu sou gente boa. E isso é uma insensatez muito grande. Alguém pode até dizer assim: quando eu não dormi de fato com aquela pessoa, eu não estou cometendo adultério, a gente só está sendo junto, a gente só está conversando, a gente só está conversando virtualmente, né? É apenas amizade, e o coração ali completamente jogado neste adultério. Então a lista de pecados que não cometemos não tem fim aqui. Obras más também não se refere a objetos, não se refere a realizações diversas da criação humana, tá? Como sendo mais em si mesmo. Por exemplo, para muita gente, alguns determinados lugares, alguns tipos de roupa, alguns estilos de música, né? Alguns objetos específicos são inerentemente maus. Se você não for para aquele lugar, não tocar naquele objeto, não usar aquele tipo de roupa, não ouvir aquele estilo de música, você não está fazendo nada de errado. Né? Isso é uma outra insensatez. Essas coisas não são obras más em si mesmo, ainda que nas obras más você esteja mexendo com pecado, esteja mexendo com outras coisas aqui. Então, o que vem a ser obras más aqui? O apóstolo João, ele se refere a uma atitude, a um status, uma vontade maligna que procede da natureza decaída do homem, do seu coração, que permeia, que macula tudo que este homem faz, essa mulher faz, pensa, toca. Esse desejo intenso pelo pecado é chamado na palavra de Deus de iniquidade. É isso que está na essência desse desejo intenso. E esse desejo intenso, ele se apresenta por vários tipos de concupiscências. Concupiscências aqui são apetites. Seja apetites da carne, do corpo, dos olhos, da mente, do coração. São os diversos apetites pelas coisas desse mundo, como diz o apóstolo João, lá em 1 João 2, 15, 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Essa natureza iníqua, meus irmãos, do coração humano, sempre tenderá para esses apetites, sempre se mostrará soberba, sempre quererá satisfazer os seus apetites, sempre quererá satisfazer os seus desejos carnais, sempre desejará se alegrar com a vaidade dos seus olhos, sempre desejará o poder, seja aquele poder que vem dos bens, seja o poder de exercê-lo sobre o seu semelhante. Esse caráter iníquo, ele existe desde a queda, ele é a obra má por excelência. Lembre, qual foi a primeira família que nós tivemos na terra? Adão, Eva, Caim, Abel. Não é? Caim se levanta num ato covarde contra seu irmão e o mata. Diz lá em Gênesis 4:8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo.
Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então lembremos da história. Caim levanta uma oferta ao Senhor. Abel também levanta uma oferta ao Senhor. Ambos trazem a oferta ao Senhor. O Senhor se agrada da oferta de Abel. O Senhor não se agrada da oferta de Caim. Caim se levanta contra o seu único irmão, contra o seu único companheiro e o mata. Por que Caim cometeu esse ato tão nobre? Por que ele cometeu esse ato tão terrível? Será que foi por inveja? Será que foi por ciúmes? Será que foi por raiva? Sabe o que a palavra de Deus fala sobre a motivação de Caim? Olha o que está escrito em 1 João 3, versículo 12. O apóstolo João nos dá a resposta para isso em 1 João capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. Agora olhe bem, e por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. A essência do julgamento é esse. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Né? Então entendamos aqui de uma vez por todas, essa natureza que herdamos da queda, a queda dos nossos pais, essa natureza ela não simpatiza, ela não se associa, ela não comunga, ela não se harmoniza com a luz da justiça que vem de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai exortar os cristãos a não se pôr em julgo desigual com os incrédulos, ele enfatiza exatamente essa separação entre luz e treva, quando ele diz assim: porquanto que por sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão de luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Não tem como. As trevas não se harmonizam com a luz. As trevas odeiam a luz. Caim mata Abel porque as suas obras eram mais, do seu irmão justas. As trevas não estão bem na presença da luz. Antes de conhecermos Cristo, a palavra de Deus diz que éramos estranhos inimigos no entendimento por nossas obras malignas. Obras malignas? Eu nunca fiz obra maligna, eu nunca fui num terreiro de macumba, eu nunca matei ninguém. Que obras malignas são essas que a palavra de Deus diz isso daqui? Mas a palavra de Deus diz que Cristo nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, dos quais andamos outrora. Essa é a natureza da obra má em nossas vidas, andando segundo o curso desse mundo, segundo o curso dos nossos pensamentos, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, indo pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Essa é a natureza da obra má em nossas vidas. Meus irmãos, sem a purificação que vem do sangue de Cristo, tudo está impregnado de mundanismo, tudo está manchado pela carne e todos seguem os passos do diabo. A realidade do pecado é tão profunda, tão vil em nossas almas, tão má, que mesmo as nossas melhores obras de justiça estão contaminadas. E a palavra de Deus usou uma analogia muito forte para essa contaminação. O profeta do Senhor, Deus falou pela boca do profeta Isaías, diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não é à toa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, depois de expor as causas e consequências da condenação do homem em sua carta aos Romanos, ele conclui com a triste verdade acerca dos homens, que esses homens não somente amam o pecado, não somente se refestelam no pecado, mas eles deliberadamente praticam, e não só isso, eles aprovam aqueles que também procedem da mesma maneira, como está escrito em Romanos 1, 18
a 32, na verdade, São Paulo deu do 28 ao 32, assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, olhe bem, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. Por quê? Porque se alegram em suas trevas morais. Por quê? Porque aprovam todos os que procedem assim. Já estão julgados. Só lhes cabe esperar pela sentença do reto juiz, como está escrito. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o juízo que virá no último dia. O julgamento já foi feito, as provas já foram mostradas, o culpado já foi indicado. Nós só estamos agora esperando a sentença final do juiz. Meus irmãos, agora concluindo, o julgamento que para sobre a humanidade decorre não só do fato de toda a humanidade amar as trevas e não a luz que veio ao mundo, como também que suas obras, por natureza, são más. Não porque o homem deixou de fazer essa ou aquela ação, não porque ele aceitou essa ou determinada interpretação das Escrituras, ou porque ele professa uma fé idólatra, ou porque ele cometeu este ou aquele pecado. Não é isso. O ser humano sem Cristo já está julgado porque não somente vive em pecado, como também ama a condição decaída em que se encontra. Entendamos, a salvação, ela não é obtida por meio de obras, mas a danação também não é negada por meio de obras. Isso é importante. A única obra que alguém que foi alcançado pela graça pode fazer, que é aceitável na presença de Deus, é justamente a sua confiança em Cristo, confiança que lhe trouxe o novo nascimento, que não vem dele também, é dom de Deus. Semelhantemente, a única obra que condena o homem ao inferno é a sua condição decaída de permanente rebeldia contra Deus, que é desde o seu nascimento. É o que a palavra diz, Efésios, são filhos da ira, como também os demais. Essa é a essência do julgamento, que a humanidade vive desde a queda. Portanto, o homem já está julgado, a sua sentença já foi lavrada muitos séculos atrás no Éden sobre todos, quando diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Já está julgado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A humanidade está sob a ira de Deus. O julgamento que pesa sobre nós já foi concluído. Sobre a humanidade pesa a ira do juízo de Deus, e Deus virá. Nós não podemos confiar que uma pandemia, um momento triste, vai fazer com que essas trevas espirituais elas mudem para a luz. Não fará, não tem como. E eu quero terminar essa mensagem com uma pergunta e uma aplicação final. Há alguma obra realmente boa que o homem possa praticar? Porque todas as obras são mais, mas há alguma coisa realmente boa que ele possa praticar? Então, deixando de lado a discussão acerca de boas ações, que é o dever de todo homem, de toda boa consciência praticar, a resposta é sim, meus irmãos. Há uma única obra possível ao homem, que é considerada uma obra aceitável aos olhos do Senhor Deus. E essa obra foi apontada pelo próprio Senhor Jesus. Abram João capítulo 6, versículo 29. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. João capítulo 6, versículo 29. Nós temos que ler essa passagem.
qual é a única obra de Deus de fato boa para o homem? O Senhor Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ainda é tempo para você que ouve essas palavras. A única salvação encontra-se em crer no Filho de Deus. E somente pela graça dele, esse crer vai se transformar em salvação. Todas as demais obras, e não somente as boas ações, decorrem dessa boa obra. E se você não tiver essa obra na sua vida, nada do que você fizer será aceitável na presença do Senhor. O que eu devo fazer para ser salvo? A obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Recusar a graça oferecida pelo Salvador é simplesmente ratificar o julgamento que o Senhor Deus já protocolou. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, diz a palavra lá em João 3,16. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Venha ao Salvador, que essa palavra encontre em seu coração guarida. Se essa palavra ela tem mexido com o seu coração, que ela tem abrasado o seu coração, que tem te remoído por dentro, que tem te feito repensar a sua existência, a sua vida nesse momento, saiba que é o Espírito de Deus fazendo uma obra em você. Tem igreja que diz: aceite a Jesus. Nós aqui não dizemos isso, nós dizemos: entregue-se a Jesus. Abrace a palavra de Deus. Somente nele a paz, a vida, a verdade. Somente nele nós podemos sair desse julgamento, dessa ira que para sobre toda a humanidade. A ele a glória